você está? Que bom estar aqui para mais uma Escola Sabatina Digital. Meu nome é Cláudio Brincas, sou professor da Escola Sabatina, membro da igreja aqui de São Manuel e um irmão, um amigo seu. E aqui nós vamos compartilhar esse maravilhoso livro de Hebreus que estamos estudando agora nesse trimestre, né? E essa lição nós vamos ter aí um tema bastante interessante que está relacionado com Jesus, que Jesus é o sacerdote fiel. O título da lição e o verso para memorizar já mostra o quanto Jesus tem essa missão e essa função do sacerdócio e o quanto que ele é fiel. Vamos para esse verso, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Essa citação que está em Hebreus 7, verso 26, nos dá assim a dimensão do que nós vamos estudar em relação ao sacerdote fiel. Quando a gente fala sacerdócio, não vamos nos esquecer da função de um sacerdote, né? O sacerdote é aquele que faz uma mediação entre Deus e o ser humano. Mas esse mediador, ele não pode ser um mediador qualquer, né? Na liturgia, e quando nós vimos no Antigo Testamento os cerimoniais e toda a função do sacerdote, nós tínhamos ali pessoas designadas, escolhidas, que tinham uma série de capacitações, mas tinha uma diferença distintiva dos sacerdotes em relação ao que Jesus como sacerdote assumiu, que era uma pessoa livre de pecado. Deus como um ser humano encarnado, um Deus, mas ali como um homem, ele era livre de pecado. E essa talvez seja o que mais separava Jesus dos outros. Vamos lembrar aqui, inicialmente, o quanto o pecado separa o homem de Deus. Deus é santo e Deus sendo santo, a santidade de Deus não permite que o pecado se aproxime dele. Então, se nós, pecadores, não nos redimirmos e não nos convertermos dos nossos pecados, não abandonarmos os nossos pecados, fica impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé e sem uma vida realmente diferenciada e nova, é impossível agradar a Deus, né? Interessante essa natureza corrompida que nós temos e que nos faz entender o quão importante está buscar essa missão, essa mudança. Enquanto nós, como seres humanos, vemos muitas vezes um Deus irado, um Deus exigente, um Deus rigoroso, né? Deus, na verdade, é um Deus de misericórdia e um Deus de amor. Essa visão distorcida de Deus, que faz parte desse plano do grande conflito, que é um dos trunfos que o mal usa para nos perverter, para nos distanciar, é uma qualidade interessante e de certa forma nos dificulta esse acesso a Deus, nos dificulta essa remissão, essa perdão dos pecados. Como resolver esse impasse? Como que nós poderíamos de alguma forma ter acesso a Deus? Porque esse acesso então só é permitido e só é viável através de Cristo. Porque Cristo realiza uma obra que ninguém poderia fazer. A conta que nós temos como pecadores, na verdade, é uma conta impagável. Cristo, através da sua vida irrepreensível, através da sua obediência, através da sua morte na cruz, né, ele liga um elo entre nós e Deus, e ele, mediando as nossas orações perante Deus, nos dá uma resposta que seria impossível a nós, que é o acesso a Deus. Cristo permite que nós possamos ter acesso por meio do seu sacrifício, um sacrifício santo e impecável. Esse sacrifício santo e impecável é uma resposta. E nós, como respostas a Deus, devemos fazer o quê? Se Jesus toma os nossos sacrifícios, toma os nossos pecados,
Se Jesus nos livra do mal, o que nós devemos fazer? Qual é a nossa resposta? Ser firmes na palavra, praticar a lei de Deus, buscar intimidade com Deus. Dessa forma, nós podemos ter o acesso à expiação e à intercessão de Cristo, que nos conserva firmes e inabaláveis. A lição, ela é muito interessante, né? Porque ela nos exorta a uma esperança, certo? Qual a esperança? Se nós temos em Cristo um sacerdote, se Cristo tem a qualificação e a condição de nos libertar, qual é a esperança que nós podemos ter em Cristo? A esperança de que nossos pecados possam ser perdoados e a esperança que uma vida nova se apresente diante de nós, nós possamos transformar nossa vida e ter a graça de Deus e ser participantes da vida eterna. Espero que você tenha apreciado a lição de hoje, espero que você pense nisso, que possa exercitar sua vida cristã pelo uso correto dos seus dons, pelo uso correto das suas bênçãos e principalmente utilizando seus talentos para o amor e para a propagação de uma mensagem que Deus nos dá na sua missão. Deus abençoe e que nós possamos estar juntos cada dia nessa semana, nessa lição maravilhosa. Até mais.